Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Letícia, sou acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e nesse vídeo do canal vamos apresentar as junturas do esqueleto axial. Antes de mais nada, para você que ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Além disso, clique em gostei, eu tenho certeza de que esse vídeo vai te trazer muito conteúdo. Vamos lá! Vamos começar com uma revisão teórica. Junturas ou articulações são conexões funcionais entre quaisquer partes rígidas do esqueleto, quer sejam ossos, quer sejam cartilagens. Elas podem ser classificadas em fibrosas, cartilaginosas e sinoviais, sendo critério para essa classificação a natureza do elemento que se interpõe às peças articulares. Vamos falar sobre cada uma delas. Junturas fibrosas são aquelas em que o elemento que se interpõe às peças articulares é o tecido conjuntivo fibroso. Há três tipos: sindesmoses, suturas e gonfoses. Sindesmoses são articulações nas quais dois ossos são unidos por fortes ligamentos interósseos e não há superfície cartilaginosa na área de união. Suturas são as articulações encontradas entre os ossos do crânio. Nessas suturas existe pouco espaço entre as peças articulares e pouca ou nenhuma mobilidade. Podem ser classificadas em suturas planas, formadas por uma união linear retilínea, suturas escamosas, formadas pela sobreposição de dois ossos contíguos, e suturas serriadas, formadas quando as margens dos ossos são encaixadas e unidas por uma série de saliências e reentrâncias em forma de serra. Já as gonfoses são as articulações de um processo cônico em uma cavidade, sendo observadas somente nas articulações entre as raízes dos dentes e os alvéolos da mandíbula e da maxila, auxiliando principalmente no amortecimento dos dentes. Aqui trazemos alguns exemplos das suturas plana, escamosa e serriada. A sutura plana pode ser encontrada entre os ossos nasais, sendo formada por uma união linear retilínea. Já a sutura escamosa pode ser encontrada entre o osso parietal e o osso temporal, sendo formada pela sobreposição desses dois ossos contíguos. E a sutura serriada é encontrada entre os ossos parietais, sendo formada por uma série de saliências e reentrâncias. Perfeito? Já as junturas cartilaginosas são aquelas em que o tecido interposto é o tecido conjuntivo cartilaginoso. Há dois tipos: sincondroses e sínfise. A sincondrose, quando se trata de cartilagem hialina, e a sínfise, quando se trata de cartilagem fibrosa, também denominada fibrocartilagem. Trago aqui dois exemplos, né? Um exemplo de sincondrose e um exemplo de sínfise. O exemplo de sincondrose, né, é justamente a sincondrose esfeno-occipital, ou seja, a juntura cartilaginosa do tipo sincondrose que ocorre entre o osso esfenoide e o osso occipital. Aqui vocês podem observar, ó, sincondrose esfeno-occipital. Já o exemplo de sínfise que eu trago é justamente os discos intervertebrais, que são justamente formados, né, por uma cartilagem fibrosa. Então, nós temos sincondrose quando se trata de cartilagem hialina e sínfise quando se trata de cartilagem fibrosa, também denominada fibrocartilagem. Por fim, as junturas sinoviais são aquelas que se fazem por contiguidade, pois uma cavidade separa as peças articulares. Nelas, o elemento que se interpõe às peças é o líquido sinovial. As extremidades ósseas são revestidas por cartilagem hialina e a união é feita por uma cápsula fibrosa revestida internamente pela membrana sinovial, que produz o líquido sinovial responsável por nutrir e lubrificar a articulação. São o tipo mais comum de articulação e permitem um movimento livre entre os ossos que unem, contribuindo principalmente para a locomoção dos membros. As junturas sinoviais são classificadas pelo tipo de movimento permitido nessa articulação, considerando principalmente o eixo em torno do qual ocorre esse movimento. Essa classificação considera também a morfologia da articulação. Vamos lá.
As junturas sinoviais podem ser classificadas em monoaxial, biaxial e triaxial. Monoaxial, articulação em que o movimento se faz em torno de um único eixo. Biaxial, articulação em que o movimento se realiza ao redor de dois eixos. E triaxial, articulação em que o movimento se faz ao redor de três eixos. Essas classificações, digamos, funcionais, podem ser ainda subdivididas na classificação morfológica, ou seja, a juntura sinovial monoaxial pode ser ainda classificada em plana, pivô ou trocoide e gínglimo ou dobradiça morfologicamente. Aqui eu trago o exemplo da pivô ou trocoide e aqui da gínglimo ou dobradiça. Já a juntura sinovial biaxial pode ser classificada morfologicamente em celar e elipsoide ou condilar. Temos aqui o exemplo da celar e elipsoide ou condilar. Já a juntura sinovial triaxial é classificada morfologicamente como esferoide. Perfeito? Que é esse exemplo aqui. Após essa breve revisão, iniciaremos propriamente as junturas do esqueleto axial. As junturas do esqueleto axial serão divididas em junturas do crânio, junturas da coluna vertebral e junturas do tórax. Junturas do crânio. Nosso primeiro exemplo são justamente as suturas do crânio. Algumas suturas possuem nomes especiais, como a sutura coronal, a sutura sagital, a sutura lambidoide e a sutura escamosa, que nós mencionamos anteriormente. As demais suturas recebem os nomes dos ossos que articulam, como, por exemplo, a sutura internasal, entre os ossos nasais, a sutura frontonasal, entre o osso frontal e o osso nasal, e a sutura occipitomastoide, entre o osso occipital e o processo mastoide. E assim por diante. Classificação. Lembrar sempre, a gente precisa classificar as junturas de forma completa. As suturas do crânio serão classificadas em juntura fibrosa do tipo sutura. Outro exemplo das junturas do crânio é justamente a sincondrose esfeno-occipital, que nós também mencionamos. A sincondrose esfeno-occipital delimita o fim do osso occipital, além de articulá-lo com o osso esfenoide. Ela está representada aqui. Sua classificação é uma juntura cartilaginosa do tipo sincondrose. Dentre as junturas sinoviais, temos como primeiro exemplo a juntura sinovial temporomandibular. Ocorre entre a fossa mandibular do osso temporal e a cabeça da mandíbula. Perfeito? É classificada como uma juntura sinovial condilar biaxial e executa os movimentos de depressão, elevação, protrusão, retração e movimento lateral. Então é preciso lembrar: juntura sinovial temporomandibular ocorre entre a fossa mandibular do osso temporal e a cabeça da mandíbula. É classificada como uma juntura sinovial condilar biaxial e executa os movimentos de depressão, elevação, protrusão, retração e movimento lateral. Além dela, temos a juntura sinovial atlanto-occipital. É a articulação da coluna vertebral com o crânio. Ocorre entre os côndilos occipitais e as faces articulares superiores do atlas, que é a primeira vértebra cervical. É classificada como uma juntura sinovial condilar biaxial e executa os movimentos de flexão, extensão e inclinação lateral. Fala galera, eu sou o Arlex e vou continuar a aula sobre as junturas do esqueleto axial. Agora eu vou falar sobre as junturas da coluna vertebral. Lembrando que a coluna vertebral vai ser formada por 33 vértebras. E se a gente pensar nas articulações individualmente, ou seja, entre vértebras adjacentes, por exemplo, essas articulações não têm grande mobilidade. Mas se a gente pensar na coluna vertebral como um todo, como uma unidade funcional, ela permite movimentos com grande amplitude e permite realizar os movimentos de flexão, extensão, flexão lateral e também de rotação da coluna. As principais articulações da coluna vertebral são as articulações especiais, também chamadas de crâniovertebrais, que seria
do atlas, ou seja, C1, com osso occipital e com axis. A juntura entre os corpos vertebrais, juntura entre os arcos vertebrais e juntura com as costelas, chamadas de costovertebrais. Falando sobre a juntura especial, existe a atlantoaxial lateral, que, como vocês podem ver nessa imagem inferior do atlas, com a sua região anterior, existe uma articulação com a face articular do atlas para o áxis e com a face superior do áxis, caracterizando essa articulação atlantoaxial lateral, classificada como sinovial plana monoaxial. E como se trata de uma juntura sinovial, existe uma cápsula articular, que nesse caso é uma cápsula articular fina, revestindo a articulação. A outra articulação atlantoaxial é a atlantoaxial mediana, que seria formada com o dente do áxis e a sua face articular para o dente. Essa articulação é revestida por um ligamento importante, que é o ligamento transverso do atlas, que estabiliza essa articulação, que vai ser classificada como juntura sinovial pivô monoaxial, que a partir de um eixo longitudinal permite os movimentos de rotação da cabeça. Outra articulação da coluna vertebral é a articulação entre os corpos vertebrais, essas regiões mais anteriores das vértebras. Entre essas estruturas, existe uma estrutura chamada de disco intervertebral. Esse disco intervertebral vai ser formado por um ânulo fibroso e um núcleo pulposo. E o que seriam essas estruturas? Esse ânulo fibroso vai ser formado por lamelas concêntricas de fibrocartilagem, que vai envolver o núcleo pulposo, que é uma substância gelatinosa formada principalmente por água. Assim, essa articulação vai ser classificada como cartilaginosa do tipo sínfise e vai ser reforçada por ligamentos, o ligamento longitudinal anterior e o ligamento longitudinal posterior. Vale ressaltar que esses discos intervertebrais podem causar uma importante alteração clínica, que seriam as herniações, principalmente na região lombar, como vocês podem ver nessa imagem de ressonância magnética. O que seriam essas herniações? Essas herniações seriam o extravasamento do núcleo pulposo através do ânulo fibroso, podendo comprimir, como vocês podem ver, estruturas nervosas que causam bastante dor e pode irradiar, nesse caso, para os membros inferiores. A outra articulação são as junturas entre os arcos vertebrais, que seriam essas junturas. Elas também são chamadas de zigoapofisárias e ocorrem entre os processos articulares de vértebras adjacentes. Lembrando que vão existir dois processos articulares superiores e dois processos articulares inferiores que vão se articular com as vértebras superior e inferior. Ela vai ser classificada como uma juntura sinovial plana monoaxial, como vocês podem ver aqui, sua cápsula articular, e vão também existir ligamentos para estabilizar essa articulação. Inicialmente, um ligamento importante da região cervical, que corresponde a toda essa região, seria o ligamento nucal, que vai desde a protuberância occipital externa até a vértebra de C7, causando forte estabilização. Outro ligamento é o ligamento amarelo ou flavo, que seria a união adjacente de lâminas, que seriam regiões dos arcos vertebrais próximo aos processos espinhosos, que seriam esses ligamentos. Outros ligamentos seriam os ligamentos supraespinhal e interespinhal. O ligamento supraespinhal é a continuação do ligamento nucal, essa região mais posterior do ligamento nucal, a partir de C7, até a região sacral. E já o interespinhal seria essa região intermediária, ou seja, essa região entre o ligamento supraespinhal e o ligamento amarelo. Outra articulação é as junturas costovertebrais, que vão ser divididas em duas. A costovertebral propriamente dita, que vai se articular com a cabeça da costela, e a costotransversa, que vai ser com a face articular do tubérculo da costela. A costovertebral propriamente dita é a articulação da costela, das duas facetas articulares da cabeça da costela, que vão se articular com a fóvea costal superior da vértebra correspondente e com a fóvea costal inferior da vértebra superior. Além disso, essa região chamada de crista vai se articular com o disco intervertebral a partir de um ligamento chamado esternocostal intraarticular. Essa região também vai ser reforçada por ligamentos, que seriam os ligamentos radiados. E, além disso, ela é classificada como sinovial plana monoaxial. A outra articulação
ocorre através dessa face articular do tubérculo da costela com a fóvea transversa, classificando como uma articulação sinovial plana monoaxial. Também revestida por ligamentos, como o ligamento costo-transversário superior, o ligamento costo-transversário, o ligamento costo-transversário lateral. Agora, a região do tórax. O tórax também vão existir importantes articulações, permitindo, por exemplo, o movimento de respiração. Entre eles, podemos destacar entre costelas e vértebras, que já foi explicado, entre as costelas e as cartilagens costais, entre as cartilagens costais e o externo, entre as partes do externo e entre as cartilagens costais entre si. Sobre as junturas costocondrais, ou seja, entre costela e cartilagem costal, ela vai ser classificada como uma juntura cartilaginosa do tipo sincondrose, ou seja, o tecido que interpõe é formado por cartilagem hialina. A juntura externocostal vai ser dividida da seguinte forma: vão ser 7 junturas, certo? E a primeira juntura é classificada como cartilaginosa do tipo sincondrose. E as demais cartilagens, ou seja, da segunda até a sétima, vão ser classificadas como sinoviais plana monoaxial. A juntura do externo, que seriam entre as regiões do externo, que são o manúbrio, o corpo do externo e o processo tifoide. Teoricamente, essa região, tanto a região entre o manúbrio e o corpo do externo, e o processo tifoide e o corpo do externo, no Moore, ele descreve que essa região vai ser formada por fibrocartilagem, o que teoricamente faria ser classificada como síntese. Porém, ela é tradicionalmente chamada de sincondrose, como no Fatini explica isso, que ele classifica essa articulação como sincondrose. E a gente baseia nisso para também classificá-la como sincondrose. Lembrando que essas articulações podem se ossificar por volta dos 40 a 50 anos. A outra articulação são as junturas intercondrais, que seriam entre as cartilagens costais, normalmente entre a sexta e a sétima, sétima e oitava e oitava e nona, que vai ser classificada como sinovial plana monoaxial. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado sobre a aula da juntura do esqueleto axial e obrigado pela atenção de todos.